Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo e também a oportunidade do DFP, do Felipe Blini. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre, talvez, que seja o assunto mais quente do mercado hoje, que é Data Science, né? Seja no âmbito empresarial, no âmbito científico, acadêmico, hoje em dia todo mundo se fala muito sobre Data Science, sobre ciência de dados, mas, de fato, o que é, como aplicar, onde aplicar e onde a gente pode chegar com essa tecnologia, né? Bom, eu me chamo Matheus Arrocha, eu sou cofundador da empresa RaiseUp, que é uma empresa de Data Science também. Participo da formação cientista de dados pela Data Science Academy, que provavelmente seja o maior portal de ciência de dados e inteligência artificial da América Latina, se não me engano. Já fiz alguns projetos na área, desde BI até a parte mais preditiva, que seria a ciência de dados. Algumas grandes empresas do Brasil e também da região. E também sou formado em ciência da computação pela FIP-UNOeste. Bom, ciência de dados, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas, na verdade, eu poderia resumir como um bicho de 3 cabeças, né? Que seria a matemática, a ciência da computação e o domínio do negócio. Não existe data science sem uma dessas 3. Bom, a matemática fica por parte de toda a complexidade do negócio, né? Então, toda a parte de modelagem preditiva, de modelagem estatística, de encontrar padrões, tudo isso fica pela parte da matemática, por mais que muitos tenham um pouco de medo de usar a matemática, mas ela é o grande core da ciência de dados, junto com a estatística, né? A computação fica por parte de processar o dado, também toda a parte de ETL, que é Extract, Transform and Load, ou do português extração, transformação e carga, que é basicamente você pegar toda a base de dados cru do cliente ou a base de dados de algum projeto que você esteja fazendo, transformar aquilo e depois dar carga em algum outro lugar, seja ele um banco de dados ou até mesmo um arquivo .csv. E o conhecimento de negócio de super importância, porque você não consegue aplicar a ciência de dados a alguma coisa que você não sabe nem o que é. Você pode ter a computação, você pode ter a matemática, você pode ter o melhor modelo preditivo do mundo, mas você vai prever o que com aquilo? Você tem que saber em que negócio você está aplicando e tem que saber exatamente o que você vai resolver com aquilo. Bom, Data Science também liga muito à inteligência artificial e à Machine Learning, que um está ligado no outro, mas tem algumas diferenças. Uma diferença muito comum é qual a diferença entre IA e Machine Learning. Aqui tem um gráfico que, na verdade, a inteligência artificial é algo muito antigo. Então, tudo que a gente usa hoje em dia de algoritmo foi o pessoal da década de 50, 60, 70 que criaram. Então, realmente, não é algo novo. Entre 80 e 90, mais ou menos, teve a era negra da IA, porque tinha todos os algoritmos, tinha todos os estudos, mas a gente não tinha computação em grande potência e nem a grande quantidade de dados que tem hoje. Por que IA se popularizou muito nessa última década? Principalmente o Deep Learning, que hoje em dia a gente tem muitos computadores fortes, principalmente as placas de vídeo, né? Hoje em dia o pessoal geralmente até processa Bitcoin na placa de vídeo. Então você consegue processar enormes quantidades de dados em pouco tempo, coisa que antigamente era impossível. Bom, a diferença de IA para Machine Learning é um pouquinho quanto complexa, mas digamos que para você chegar numa IA você tem que passar pelo Machine Learning, mas uma Machine Learning não significa que é uma IA. A inteligência artificial, basicamente, é simular o pensamento humano, o sentimento, não o sentimento, porque uma máquina não tem sentimentos ainda, mas é basicamente simular como um humano reagiria, como um humano agiria utilizando a aprendizagem de máquina. Mas, então, o que é aprendizagem de máquina? É treinar o computador, é dar um conjunto de dados para o computador e o computador aprender com aquilo, de forma sozinha ou não. Então, basicamente, os dois andam juntos, não existe IA sem Machine Learning, mas Machine Learning também, tecnicamente, não é IA. E qual que é a diferença entre Machine Learning e Deep Learning? Deep Learning seria um aprendizado profundo, tem se popularizado justamente pelas placas de vídeo também, que a diferença é que o Machine Learning precisa do cientista de dados ali por trás, do desenvolvedor, para ensinar à máquina quais são as features, né, que eles têm que extrair para classificar no modelo. Já o Deep Learning não, o Deep Learning ele vai encontrar isso de maneira automática. Um bom exemplo o Machine Learning, eu quero classificar a foto em gato e a foto em cachorro. Eu vou dar 50 mil fotos de gato, falando que aquilo ali é um gato, e vou dar 50 mil fotos de cachorro, falando que aquilo ali é um cachorro. No Deep Learning, eu vou dar 100 mil fotos e ele vai identificar sozinho o que é cachorro, o que é gato, de acordo com o processamento dos dados. É importante também garantir que no Deep Learning a quantidade de dados e amostras seja infinitamente alta, porque você tem que treinar aquilo ali N vezes.
Bom, como que é um processo de data science na prática, né? A primeira parte, sem dúvida, é você entender o negócio que você está entrando. Você tem que estudar, se você estiver fazendo isso para um projeto, para outra empresa, você tem que estudar 100% como a empresa funciona. Se for um projeto de código aberto, uma coisa do tipo, você tem que entender como que os dados são organizados também e aonde você quer chegar. Então, claramente, tem que definir um escopo antes de fazer qualquer coisa. Depois disso, você tem a coleta de dados, que é aquela parte inicial. Se for dentro de uma empresa, você vai entrar no banco de dados da empresa, e o legal é que o Data Science não se resume apenas banco de dados, você tem arquivo CSV, arquivo Excel, e-mail, RP, CRM, API, então você consegue, tudo que é dado, você consegue extrair e utilizar no projeto de ciência de dados, né? Depois disso, você tem a parte que mais demora no projeto, que seria a parte de análise exploratória e preparação dos dados. Todo dado vem muito ferrado. Não vai vir nenhum dado bonitinho, não vem dado formatado. Pelo contrário, eles vêm muito quebrados mesmo. Então, 80% do seu tempo é arrumar os dados, é olhar o que eles podem ter, então passar para uma análise exploratória. O que seria uma análise exploratória? Pegar os dados, encontrar uns padrões ali que a olho nu sejam interessantes, a fim de, no final, você montar um modelo preditivo. Como eu mostrei em 2 slides anteriores, você tem que mostrar para o seu algoritmo, para o seu modelo de machine learning, quais as features são importantes. E nem todas as vezes são importantes, e algumas você, inclusive, tem que criar durante a etapa de Data Science. Então, essa parte aqui é a parte que demora cerca de 80% de um projeto. Aplicar Machine Learning é bem rápido. O que demora mesmo é você identificar como vai fazer isso. Então, você parte para a modelagem preditiva, né? Aqui a liberdade fica por cargo do desenvolvedor, do cientista de dados. Você pode utilizar N coisas, desde regressões, clusterizações, que são algumas técnicas de machine learning, até você chegar no seu objetivo. É igual eu disse antes, antes de você começar um projeto, você tem que deixar claro aonde você quer chegar. O que eu quero resolver com os dados que eu tenho e qual a tecnologia que eu vou utilizar. Depois disso, vem, por último também, né, e não tão menos importante, na verdade, essa parte eu acho que é bem negligenciado nessa área, que é a visualização de dados. Para quem é a parte técnica, o mais importante é o meio, é o core ali, é onde você vai desenvolver a solução, é onde você vai resolver os problemas. Só que, geralmente, quem consome não é técnico. Quem consome, geralmente, é um gestor, é um diretor, é alguém que não tem nada a ver com computação, muito menos com ciência de dados. Então, a parte de mostrar os dados é uma ciência à parte até, porque tem várias técnicas de como você mostrar esse dado para a pessoa. Não é algo tão difícil também, mas não é algo tão trivial, que é só colocar na tela e pronto. É uma parte que eu acho que deveria ser demandado um pouco mais de tempo do que é demandado hoje, porque é uma parte muito de suma importância. Porque, querendo ou não, você pode ter tido um modelo de 95% de acurácia, mas se o gestor não entender, aquilo ali não serviu de nada. Bom, onde a gente consegue aplicar a Data Science hoje, né? As áreas são inúmeras, então, se eu fosse colocar tudo em slide, eu teria que ter 20 mil slides, mas algumas das mais importantes são essas aqui, né? Visão computacional, que basicamente é o computador olhar uma imagem, conseguir extrair informações, como a do gato e do cachorro também, como o reconhecimento facial. Hoje, muitos celulares têm reconhecimento facial. Se não me engano, até o iPhone só desbloqueia com reconhecimento facial hoje. Processamento de linguagem natural, que é pegar o jeito que você fala, o jeito que você escreve, e traduzir isso para como se fosse um humano. Até meu TCC na faculdade foi criar um chatbot que, de acordo com o que você conversava com ele, ele identificava a emoção que você estava falando. Então, por exemplo, se entrasse um usuário que estava meio depressivo, porque ele tem problema com drogas e sofreu bullying na faculdade, por exemplo, eu ia identificando qual que era a emoção dele e qual que era a causa daquela emoção, seja feliz, seja triste. Então, é uma sub-área da IA também, a processamento de linguagem natural. A área de saúde hoje está bem forte também na ciência de dados, porque geram dados e dados, principalmente imagem médica, né? Então, há muito sistema de apoio a médicos para ter um laudo mais eficaz, um laudo mais rápido também. Então, até eu acho que muitas profissões estão em risco, porque o que um raio-x alguém demora 5 minutos para dar um laudo, a máquina consegue dar aquilo ali em segundos até. Não acho que a máquina vai substituir o humano, pelo menos não tão cedo, mas eu também acho que vai tirar alguma oferta de emprego dessa área. Sistema de recomendação talvez seja o grande clichê da ciência de dados, né? Acredito que todo mundo aqui ou tem ou já teve Netflix, e eu tenho certeza que se alguém entrar na minha Netflix vai ser bem diferente do que tem na de vocês, justamente porque o sistema de recomendação é único e personalizado.
E detecção de fraude é um case bem bacana, eu acho que o pessoal deve ouvir mais, é da Nubank. Da Nubank é muito bom mesmo, não sei até como é que eles fazem para ser tão bom daquilo, porque se eu tiver com o meu cartão aqui, o cara do meu lado clonar meu cartão, ele pega, e eu não faço ideia. Eles são muito bons mesmo. Então, detecção de fraude também é algo bem utilizado nessa área de data science, né? Rapaz, foi ou não? Sei lá, foi ou não? Ouvir todo mundo aí? Eu falo um pouquinho mais alto? Dá? Então, beleza. Ah, no microfone? Tá, beleza. Vai explodir mais não? Tá bom. Onde eu estava, tá. O que a gente usa para data science, né? Tem algumas linguagens, na verdade você consegue fazer com qualquer outra linguagem, mas tem algumas que são um pouquinho mais específicas, né? R e Python são as majoritárias hoje. Eu acho que 90% dos projetos de data science são feitos com R e com Python, mas ali também pela beirada tem o SAS, tem o Scala, Julia, que está crescendo muito, Java, que não é tão recomendável, só que Java é multiplataforma, então você consegue criar grandes projetos de data science para várias plataformas. Embora tem gente até ultimamente utilizando Java para construir a plataforma e Python para realizar as análises. Também para a parte de engenharia de dados, que é a parte de transformação de carga, tem Hadoop, tem Spark, que te permitem processar centenas de gigas de teras de dados em mais de um computador ao mesmo tempo, a fim de garantir a performance, né? Existe Pentaho, Talend, Sys, que serve para a parte de ETL, e para a parte de visualização de dados, esses aqui são os mais importantes, Power BI, Qlik, Tableau e Google Data Studio. Também é possível fazer no JavaScript, tem umas boas bibliotecas lá, que, se não me engano é D3JS, Chart.js. Mas, enfim, a tecnologia, na verdade, não é tão importante, assim como você vai resolver. Você pode resolver se você for maluco o suficiente, você pode fazer em C, mas eu não acho que seria tão legal fazer em C, não. Bom, vou mostrar agora como que funciona um projeto na prática. Um projeto bem simples. Vamos supor que você foi contratado para resolver um problema de um hospital. O hospital ele quer diminuir a despesa dele. Então, ele te deu um dataset com algumas informações que a gente vai começar a ver daqui para frente. Essa aqui é a linguagem R, tá? Para quem nunca teve contato. Eu, particularmente, gosto muito dela. Ultimamente, tenho usado mais Python, mas eu gosto muito do R. Bom, a gente lê um arquivo, logo aqui embaixo a gente já consegue ver que esse arquivo tem 1.338 linhas e 7 variáveis, né? Então vamos dar uma olhada no que ele veio, no que a empresa nos disponibilizou, né? Aqui tem algumas informações de clientes, né? Tem a idade, sexo, BMI, que é a índice de massa corporal, se tem filhos e a quantidade, se é fumante, sim ou não, a região que mora e a quantidade que foi gasta no hospital. Essa coluna, o gastos, é o que a gente quer prever, é o que a gente quer colocar em prática. Bom, no R aqui, antes de começar um projeto, durante o projeto, na verdade, tem aquela parte de análise exploratória de dados, né? É que a gente pode começar. Utilizando essa função str, eu consigo ver como que os meus dados estão distribuídos no meu dataset. Eu vejo que idade é uma coluna int de inteiro, sexo é um fator de 2 levels, ou seja, ali só possuem 2 tipos de variáveis, né, que é homem ou mulher. BMI é uma coluna numérica, num float, dependendo da linguagem. Filhos é int também. Fumante é outro fator com sim ou não. Região são 4 fatores.
e gastos também é numérico. Beleza, eu já sei como é que meus tipos de dados são. Agora eu quero entender um pouquinho mais sobre a média de quanto que eu gasto. Bom, a média de gastos ali do meu dataset é 13 mil, a mediana é 9 mil e tem outras informações de estatística também, como mínimo, máximo, quartil e percentil, dependendo do que você chamar. Bom, como eu sei que eu quero prever meu gasto, eu vou aqui plotar um histograma de como os meus gastos estão dispersos no meu dataset. Claramente eu vejo que a grande maioria está ali entre 0 e 10 mil, depois vem numa decrescente e depois tem um pico ali perto de 35 a 40 mil. Já é uma informação interessante isso aqui. Beleza, agora eu quero ver como que está proporcionalmente a minha região. Eu vejo que ela está bem igual, tem 320 mais ou menos para cá, do sul tem um pouquinho mais. Aqui, por exemplo, se o sul tiver 5 mil, o resto 300, poderia ser um problema. Você poderia estar treinando de forma errônea o seu modelo. Então, essa parte é mais importante para saber se o seu modelo está tecnicamente igual. Vai explodir de novo isso aí. Bom, agora eu quero ter uma correlação entre as variáveis numéricas. Eu quero saber se quando aumenta uma, a outra aumenta também. Então, aqui eu ploto uma correlação entre idade, índice de massa corporal, filhos e gastos. Dá para ver que não tem uma correlação tão grande entre elas, se bem que idade e gastos têm uma correlação positiva fraca. Então, a gente entende que quanto mais velho, mais vai gastando. Essa é uma informação muito interessante para você manter e treinar o seu modelo futuramente. Você vê ali também que o índice de massa corporal aumenta um pouquinho. Aqui, vou botar o mouse. Aumenta um pouquinho conforme a idade for aumentando, não muito, mas também já é uma informação interessante para você colocar no seu modelo. Aqui tem algumas outras funções do R, que eu consigo ter vários insights com uma linha só. Aqui só prova o que eu coloquei ali atrás. Eu vejo que não tem nenhuma correlação forte entre as variáveis. Não tem nenhuma variável que aumente exponencialmente quando outra aumenta. Embora idade com gastos aumenta bem um pouquinho aqui embaixo. E idade com BMI também aumenta um pouquinho, mas nada tão forte assim que vai influenciar tanto no modelo. Mas são informações interessantes para se manter, né? Eu vou chamar uma biblioteca para colocar um outro tipo de informação. E essa parte aqui eu vou minerando tudo que eu tenho de dados. Quanto mais eu souber do meu negócio, mais vai ser efetivo. Aqui tem a correlação com algumas outras informações. Então, numa tela só, eu tenho a correlação, eu tenho o histograma, eu vejo a média e como está distribuído de forma geograficamente no meu gráfico os meus dados. Então, você tem muita informação, você pode ficar aqui umas meia hora estudando elas para saber para que passo tomar, né? O R é muito bom, tem no Python também. Bom, agora eu vou criar o meu modelo. O modelo, na verdade, é uma linha, então com essa linha você já cria o seu modelo de aprendizagem de máquina. Claro que aqui está sendo bem resumido, você demoraria bem mais tempo estudando os seus dados aqui, mas tecnicamente você executa o seu modelo de machine learning com uma simples linha. Eu vou rodar aqui uma regressão linear, que é para mensurar dados numéricos, né? Pronto, eu criei o meu modelo. Agora eu quero prever o que aquilo foi criado, o quanto que aquilo foi eficaz, né? Dou uma previsão. Isso aqui foi o que o meu modelo preveu. Se a gente olhar o arquivo de despesas, eu vejo que ainda está um pouquinho de errado. A primeira mulher, na verdade, gastou 16 mil aproximadamente, e o meu modelo deu 25 mil. O segundo, o meu modelo deu 3.500 e gastou 1.700. Então, ainda não está num resultado tão legal, né? A gente tem várias técnicas que a gente pode modificar para melhorar o resultado final. Aqui para deixar na mesma coluna, né, no mesmo dataset, na verdade, vou criar uma coluna e mostrar lado a lado, né? Então, aqui eu vejo que realmente tem alguns valores que chegaram bem próximos. Por exemplo, esse aqui praticamente acertou quanto que a pessoa ia gastar, mas o erro ainda não está tão legal. Então, para fazer um teste, vamos carregar um arquivo de teste onde não tem a coluna preço. Vamos ver o que ele prevê. Agora eu vou criar meu novo modelo. No novo modelo aqui eu vou prever os gastos, vou passar as variáveis que eu criei e vou criar outra aqui no meio do caminho. Também é possível. Vou concatenar o índice de massa corpórea com se é fumante ou não.
Criei um modelo. Vamos ver quanto que ele melhorou? Ele foi para 0,86. Se a gente multiplicar por 100, virou 86%. Então, com 3 alterações, a gente melhorou nosso modelo em 10%. Então, agora ele é 10% mais eficaz do que antes. Então, vamos prever novamente aqui. Previsão, despesa. Vamos ver quanto que ele nos dá agora. Bom, melhorou bastante. O gasto foi 16 mil, ele tinha previsto 25 mil, agora ele preveu 16 mil, ele está praticamente 100% correto, errou bem pouco. Numa tomada de decisão ali na empresa, esse erro aqui é irrisório, então não muda muito. Aqui errou bastante ainda, quase o dobro de erro, mas aqui errou muito, né? Aqui seria um ponto fora da curva, mas no geral está bem legal, 3.800, 4.900, 8.000, 9.000, 7.000, 9.000, 6.000, 8.000. Claro que ainda há N coisas para se fazer para chegar aí cerca de 95%, 93%. É impossível chegar a 100%, não tem como você chegar a 100%. Se chegar a 100% é porque você fez errado, você treinou o seu modelo de forma errada, seja com o de teste ou o mesmo dataset, e você vai conseguindo mudar com isso. Então, aqui basicamente eu peguei duas variáveis a mais no dataset, e na hora de treinar um modelo eu também criei uma outra a mais. Aqui, se a gente for olhar o que ele foi usado de coeficiente, você vê que ele concatenou, por exemplo, o índice massa corporal 30 com fumante 100. E ele foi bem significativo para o modelo. Quanto mais estrelinha do lado, mais significativo é aquela variável para o modelo. Então, eu poderia testar, tirando as que não são significativas, um asterisco, por exemplo, região norte não mudou nada, eu poderia ir tirando para ver se melhorava ainda mais o modelo. Isso aqui é um processo que você vai e volta, não tem uma linha, um ciclo de vida ali tão bem definido, a você chegar, por exemplo, a sua meta é bater 90%, então beleza, faltam 4% para eu bater nisso. Então, eu criaria variáveis, mudaria as variáveis que eu tenho até chegar na minha meta. Foi um exemplo bem básico, eu estou aberto a perguntas, vou conversar depois também sobre quem se interessar por essa área, é uma área bem legal, é uma área que está pagando muito bem também, e não para de crescer, principalmente aqui no Brasil, onde demorou um pouquinho para chegar. Né? Então é isso, galera. Agradeço aí. Desculpa por quase ter botado fogo na casa, mas acho que não foi eu, não. A gente pede desculpa, cara. A gente pede desculpa. Essa ferramenta é qual? Qual que é? É o R. Você fala a ideia? A ideia. RStudio. RStudio. É bem legal porque você consegue fazer numa tela só. Né? Você coda aqui você vê o console, aqui você tem os arquivos que você criou, as variáveis que estão na memória, e aqui você consegue plotar as coisas, né? Seja gráficos, algum tipo de dashboard, qualquer outro tipo. Beleza? Então, valeu, galera. Muito obrigado pela presença.